Nossos repórteres mostram a situação da Covid-19 na Europa em meio ao crescimento dos casos de Covid-19 e da variante Omicron. Universidade Federal de Santa Catarina suspende atividades presenciais por tempo indeterminado. Em evento no sul do estado, o governador Carlos Moisés fala pela primeira vez de forma explícita que é candidato à reeleição em outubro deste ano. Florianópolis fecha 2021 com a quarta cesta básica mais cara do país. E veja também, no esporte, Figueirense apresenta novos reforços para a temporada de 2022. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com as informações da pandemia. O aumento no número de casos da variante Omicron tem levado países europeus a adotarem medidas mais duras para convencer a população a se vacinar. Direto de Milão, na Itália, o repórter João Paulo Cardoso traz informações sobre essa mudança de comportamento em função da pandemia. Com o avanço acelerado dos casos de Covid-19 na Europa, países como a Itália, a França e a Espanha voltaram a exigir o uso de máscaras até mesmo em locais abertos. Aqui na Itália, a exigência é de que todos usem o modelo de máscara de alta proteção do tipo PFF2 em eventos esportivos, transportes públicos e também em restaurantes. Também estão proibidos até o fim de janeiro festas, abertura de boates e aqueles eventos que tenham possibilidade de fazer aglomeração. Em relação aos aeroportos, só podem embarcar aqueles passageiros que apresentarem o certificado de vacinação com o ciclo completo, com no mínimo 2 doses da vacina, além do teste negativo para a Covid-19. O cenário aqui na Europa é de alerta e de um cerco se fechando para aqueles que ainda não tomaram a vacina contra a Covid-19. João Paulo Cardoso, de Milão, para o Band Cidade. Aqui em Santa Catarina, 11 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19. Com estas mortes, já somam então 20.223 as mortes provocadas pela doença em Santa Catarina desde o início da pandemia. 4.531 novos casos foram confirmados só de ontem para hoje. O total chegou a 1.257.125, com 1.222.018 pacientes que se recuperaram da contaminação. 3.786 novos casos ativos foram confirmados, o que aumentou então esse número para 14.884 casos em acompanhamento aqui em Santa Catarina. 26,60% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 447 leitos vagos atualmente. E após o cancelamento do Carnaval de Florianópolis por causa desse aumento dos casos de Covid-19, outras prefeituras também anunciaram que não vão realizar os desfiles. A Prefeitura de Balneário Camboriú anunciou nesta quinta-feira o cancelamento do desfile de Carnaval deste ano. O acordo foi conjunto entre a Prefeitura do município, a Secretaria de Turismo e a Liga Carnavalesca Independente. Os profissionais da saúde foram ouvidos para chegar a essa conclusão. Além de Balneário Camboriú, Joaçaba e Herval do Oeste também anunciaram o cancelamento do Carnaval. A decisão também foi em acordo entre a Prefeitura e representantes da Liga e das escolas de samba. Suspensão também na Universidade Federal de Santa Catarina. A UFSC anunciou hoje que todas as atividades presenciais estão suspensas por tempo indeterminado. A universidade havia determinado a volta das atividades presenciais para pessoas que não fazem parte dos grupos de risco para a Covid-19 no dia 10 de janeiro. O cronograma de volta de todas as atividades acadêmicas e administrativas havia sido definido em novembro do ano passado. No entanto, a instituição voltou atrás após o agravamento da pandemia e do número de casos ativos da doença no estado. A decisão foi tomada após uma reunião nesta quarta-feira. A portaria com a suspensão foi assinada hoje. As regras estão sujeitas a alterações. Na próxima semana, a universidade deve decidir se mantém a realização do vestibular de verão 2022 para os dias 29 e 30 de janeiro.
O Tribunal Regional do Trabalho, aqui em Santa Catarina, também suspendeu as atividades presenciais em todas as unidades de primeiro e segundo graus até o dia 20 de janeiro. O ato foi divulgado hoje pelo presidente do tribunal, o desembargador José Ernesto Manzi. A decisão levou em conta, claro, o agravamento da pandemia. O atendimento nas unidades vai ser feito por via remota, por telefone, e-mail e videochamadas no balcão virtual. Os prazos e audiências também estão suspensos até o dia 20 de janeiro. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que o Brasil vai ter uma vacina 100% nacional. Isso porque a Fiocruz foi autorizada pela Anvisa. Tô com calor. Foi. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que o Brasil vai ter uma vacina 100% nacional. Isso porque a Anvisa autorizou a Fiocruz a produzir a matéria-prima para a vacina. Então nós teremos uma vacina 100% brasileira. Nós também vamos mostrar as buscas pela mulher que desapareceu durante uma enxurrada em São Paulo. E também tem um caso curioso de um palestrante motivacional, famoso coach, que levou um grupo grande de pessoas, dezenas de pessoas, a subirem uma trilha. Isso como uma forma de desafio, superação pessoal. E os bombeiros tiveram que ir lá socorrer todo esse grupo. Os bombeiros disseram que eles estavam correndo risco de morte. Poderiam ter tido hipotermia. Enfim, uma confusão, 10 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros para salvar esse grupo desse desafio do coach. Todos os detalhes a gente mostra para vocês às 7h20 no Jornal da Band. Combinado então, agora o assunto é política aqui no Band Cidade, com o assunto para Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, agora vem aí a propaganda político-partidária na televisão. Já teve lei do presidente Bolsonaro sancionada. Qual é o percentual de cada partido nessa propaganda, que não é a da eleição lá em agosto, não é? Exatamente. Nós vamos falar das duas. Vamos falar dessa e também da propaganda da eleição de agosto, de outubro, no caso. Pois é. Qual é esse percentual? Como é que ficou essa participação? Isso aí as pessoas têm que entender o seguinte. O percentual dos partidos é definido lá na eleição para deputado federal. Eu vou até dar uma recuada aqui, mostrar para vocês no nosso telão, que nós temos aqui cada partido com um percentual. A União Brasil, que é justamente a fusão que está sendo feita entre PSL e DEM, tem 15,8% do horário, certo? E o PT tem 10,7%, porque eles têm as maiores bancadas, certo? O correto de entender isso aqui é que esses partidos que têm maior percentual são aqueles que atraem mais vontade das outras siglas, para fazer coligações. Olhem só, o PP tem 7% desse tempo de horário. E o que é definido nesse tempo de horário exatamente? É a questão de que você dá 90% desse percentual para os candidatos na majoritária e mais 10% para aqueles que vão ter cabeças de chapa. Esta é a questão. Outra coisa importante, aqueles partidos lá como o Avante, que tem 1,4%, o Cidadania 1,6%, o PSC 1,6%, são os menos procurados para definir a aliança. Por isso que é muito difícil que o governador Carlos Moisés da Silva, por exemplo, se filie ao Avante, porque ele precisaria de outro grande partido, como o MDB, que tem 6,6%, o PSD 6,6% e o PP 7%, para fazer uma aliança robusta. Esta é a conclusão de tudo que a gente mostrou ali. O mais importante nesse aspecto é a gente imaginar que esta estratégia, mais esse horário eleitoral, que não tem nada a ver com a propaganda eleitoral, que é o horário dos partidos no rádio e na televisão, que vai voltar a azucrinar a nossa vida toda quinta e terça-feira, são importantes para a formação da ideia do eleitor. Mas assista e cobre, não fique só fazendo olhar de paisagem. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. O governador Carlos Moisés cumpriu hoje a agenda no sul do estado. Moisés também falou sobre a eleição de 2022. Em Jaguaruna, Carlos Moisés esteve na Barra do Camacho, limite do município com Laguna. O governador determinou o início das obras de desassoreamento do canal. Os trabalhos vão permitir a renovação do estoque de pescados na lagoa e a melhora da renda de mais de 1.500 famílias que vivem da atividade pesqueira. São cerca de 10 milhões de reais de investimento
Hoje a gente inicia a parte de retirada da areia do canal, ou seja, desobstrução, desassoreamento do canal, que vai dar vida a essa lagoa, os pescadores vão voltar a ter condição de fazer uma pesca com uma produtividade maior. Eu tenho acompanhado há muito tempo, são cerca de 1.500 famílias que vivem da pesca artesanal aqui, a importância da abertura dessa barra. Também ela tem uma importância para a questão da segurança, né, especialmente na área de defesa civil, com as cheias. Ela promove uma vazão maior, inclusive do Rio Tubarão. Durante a visita a Jaguaruna, Carlos Moisés falou pela primeira vez de forma explícita que é candidato à reeleição como governador na eleição de outubro deste ano. Temos o desejo, a vontade, a decisão, de fato, de correr a reeleição, de concorrer à disputa do mesmo cargo. E aí a gente está se preparando para isso, de forma que a gente consiga manter todos aqueles diversos partidos que caminham conosco na base do governo, juntos com o governador, para a gente continuar fazendo esse trabalho que nós temos, não só o governador, mas a equipe de governo e a sociedade está percebendo, que é um trabalho sem precedentes em prol do cidadão de Santa Catarina, e um trabalho suprapartidário. Sobre a definição do partido pelo qual vai disputar a eleição, o governador desconversou. Nós temos prazo legal, né? Até 31 de março, se não me falha a memória, a gente tem que estar com isso tudo definido. E a gente vai cumprir os prazos da legislação. E aí, Roberto, o governador foi claro sobre a reeleição, vai disputar, mas na hora de falar do partido deu aquela, a gente pode chamar de ensaboada? Olha, jundiazada. O jundi é aquele peixe bem escorregadio, Verdade. Olha, Rodrigo, é o seguinte, a gente tinha falado antes de percentual dos partidos. Evidentemente que o governador não vai para um partido que mal tenha horário eleitoral para disputar a eleição, mesmo que ele diga que quer que todos aqueles que são base na Assembleia, MDB, PSD, PP, estejam com ele juntos. Mas a questão não é essa, a questão é que ele precisa de um partido forte. Só que tem um outro assunto no meio desse caminho. Ele estava no sul do estado, estava na Amurel, na região de Laguna, mas lá embaixo, no extremo sul catarinense, 5 prefeitos do MDB e 3 vices assinaram uma carta de apoio a Moisés. Não foram explícitos pedindo que ele entre no partido, mas disseram com todas as letras que o MDB tem que estar coligado junto a Moisés no projeto à reeleição. Não é a primeira manifestação de integrantes do MDB. A própria bancada estadual já tem dito, feito convites a Moisés. O presidente estadual do MDB, o deputado federal Celso Maldaner, que concorre nas prévias do mês que vem, se é que vão existir, também já fez um convite para Moisés. Falta o sim. E o governador oscila naquela coisa. Se ele vai para o MDB, perde o apoio do PP, perde nada. Não perde nem apoio de prefeitos do progressista, muito menos de 2 dos 3 deputados da Assembleia, porque um é líder do governo dele e o outro é secretário da Agricultura. É esta situação que ele tem que vivenciar. Agora, não acreditem naquela parte ali que o Rodrigo me provocou, da jundiazada, porque ele não vai esperar o final de março para anunciar um novo partido. Podem ter certeza disso. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, Roberto, a Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Drive-Thru da Droga. A ação ocorreu em Timbó, no Vale do Itajaí. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação, que prendeu 5 pessoas, entre elas o líder da quadrilha de traficantes de drogas. E apreendeu também maconha, cocaína, dinheiro e um veículo dos criminosos. A distribuição da droga era feita pela garagem de um imóvel, sem que os usuários tivessem que desembarcar dos carros, numa espécie de drive-thru. Todos foram levados para a delegacia. E 67 internos do sistema prisional catarinense não voltaram aos presídios e penitenciárias após a saída da temporada de fim de ano, autorizada pelo Poder Judiciário. O benefício foi concedido entre os dias 17 de dezembro e 31 de dezembro. 1.993 internos do regime semiaberto tiveram a saída permitida. A evasão foi de 3,36%, menor do que a de 2020, quando 76 presos não retornaram, uma evasão de 4,3%. Os internos que não voltaram são considerados foragidos da Justiça. Se forem recapturados, vão passar pela chamada regressão de regime, do semiaberto para o fechado. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu hoje em Barra Velha, litoral norte do estado, 3 homens acusados de estelionato em uma agência bancária de Navegantes. O trio de 41, 34 e 28 anos de idade foi flagrado por vigilantes do banco ao tentar aplicar golpes em clientes no caixa eletrônico.
Os policiais rodoviários abordaram um veículo com os 3 homens. E dentro estavam 14 comprovantes bancários, R$ 1.702 em dinheiro e um crachá falso da Caixa Econômica Federal. O trio foi preso em flagrante e levado para a delegacia. O governo do estado nomeou 938 novos profissionais para a área da educação. Os servidores começam a trabalhar já no mês de fevereiro. Serão 373 professores, 329 assistentes de educação, 17 novos administradores, 153 orientadores e 66 supervisores escolares. A posse está marcada para o dia 3 de fevereiro. Até essa data, os profissionais devem realizar os exames admissionais e passar pela avaliação pericial na Junta Médica do Estado. Os novos contratados vão começar o trabalho nas escolas no dia 3, para as atividades de planejamento do ano letivo. O início das aulas será no dia 7 de fevereiro. Olha, em pleno mês de janeiro, verão, não é? A Serra Catarinense registrou geada. Isso mesmo, foi no amanhecer de hoje. O Vale Caminhos da Neve, a 3 quilômetros do centro de São Joaquim, registrou a primeira geada de 2022 com uma fina camada de gelo sobre as plantas rasteiras. A temperatura entre 4 e 5 graus e ainda mais baixa na relva fez com que a geada tivesse condições de se formar nos campos de baixadas, numa altitude de 1.200 metros. Já na estação do Instituto de Meteorologia de São Joaquim, próxima ao centro da cidade, a temperatura registrada foi de 8,7 graus. Há 26 anos não havia um frio assim nesse período do ano. O último registro foi no dia 7 de janeiro de 1996, quando os termômetros registraram 7 graus. O frio foi ocasionado pela entrada de uma frente fria que trouxe chuva, porém, entre a madrugada de quinta para sexta, entrou a parte mais gelada do ar frio, trazendo uma queda maior da temperatura, formando a geada nos campos de baixadas. Ainda há condições de geada para este sábado. Outras cidades da Serra Catarinense registraram baixas temperaturas hoje pela manhã. Urupema, 8 graus e Urubici, 10. Hora de saber como vai ficar o tempo neste fim de semana em todo o estado. A previsão para o sábado e o domingo, agora, aqui no Band Cidade. O sábado vai ter sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva e raios à noite no oeste e meio-oeste. Entre o Planalto e o litoral, chuva no início e fim do dia por causa da circulação marítima. Nas demais regiões, sol entre muitas nuvens. As temperaturas vão estar em elevação, especialmente no oeste. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Joinville, variação entre 23 e 31. Em Lages, mínima de 12 e máxima de 24. E em Itajaí, mínima de 22 e máxima de 30. No domingo, o cenário não muda em todas as regiões. O oeste e o meio-oeste vão ter sol e aumento de nuvens, com chuva e raios à noite. Entre a serra e a faixa litorânea, chuva no começo e fim do dia. E nas demais regiões, sol entre nuvens. As temperaturas vão seguir elevadas e ficam mais altas na região oeste. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Blumenau, variação entre 15 e 28. Em Criciúma, 17 de mínima e 26 de máxima. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Florianópolis fechou o ano com a segunda cesta básica mais cara do país. Os dados foram divulgados hoje pelo DIEESE e estão aqui no nosso telão. Vamos a eles. São Paulo liderou o ranking da cesta básica mais cara, com o total de R$ 690,51. A capital catarinense ficou em segundo, R$ 689,56. Valor seguido ali por Porto Alegre e pelo Rio de Janeiro. Em Florianópolis, houve uma redução do valor da cesta básica entre dezembro e novembro. Está aqui, ó, menos 2,95%, portanto foi queda na passagem de um mês para o outro, não é? No acumulado de 2021, no entanto, a alta foi de 12,02%, a quarta maior alta do país, atrás de Curitiba, Natal e Recife. Ao longo do ano, 9 produtos tiveram alta em quase todas as capitais. Carne bovina de primeira, açúcar, óleo de soja, café em pó, tomate, pão francês, manteiga, leite integral longa-vida e farinha de trigo no Centro-Sul e a farinha de mandioca lá no Norte e Nordeste. Por outro lado, batata, arroz agulhinha e feijão registraram taxas negativas na maior parte das capitais. E agora é hora de saber quais são os assuntos do esporte de hoje. A gente começa com o Figueirense. O clube apresentou 2 novos jogadores que chegam para a disputa da temporada de 2022.
Calendário cheio. Assim será o ano do Figueirense. Recopa Catarinense, Campeonato Catarinense, Copa do Brasil, Série C do Brasileiro e Copa SC. 5 competições, metas traçadas e um principal objetivo: o acesso à Série B do Brasileiro. Mas antes da Série C tem o primeiro desafio de 2022, a Recopa Catarinense, que colocará frente a frente os campeões do Catarinense e da Copa SC, Avaí e Figueirense, respectivamente. E nada melhor do que começar o ano com um clássico. Temos que começar com o pé direito, né? No clássico, com o título, na casa do adversário, o clássico é diferente. Em todo lugar, clássico é clássico. Além de que, começar a temporada com um clássico pode trazer mais identidade do time ao torcedor, já que no Figueirense são 11 caras novas, mas nem todos são caras novas para o técnico Júnior Rocha. 3 dos reforços estavam no Ipiranga com o técnico, o meia Cleiton e os laterais Zé Mário e Muriel. Facilita sim, porque você já conhece o trabalho do treinador, né? Então isso te ajuda e isso agrega muito estar entrosando com os outros companheiros que já estavam aqui, né? São 26 atletas no elenco alvinegro, com uma mescla entre garotada da base e jogadores mais experientes. O time alvinegro tem uma média de idade de 24 anos. A gente vem para agregar, né? Não é porque a gente é mais experiente, a gente vai ensinar tudo, a gente também aprende. Os nomes o torcedor até pode ir se ambientalizando, mas na prática só dia 20 de janeiro, na Recopa Catarinense. Bom, no Brusque, com 4 dias de temporada, o time já teve mudanças no elenco. Ainda no início da preparação para a temporada 2022, o Brusque teve uma baixa no elenco. O centroavante Tony acertou a saída do Bruscão. Tony chegou em agosto de 2021, participou de 9 jogos e anotou 2 gols na temporada passada. Com a saída do jogador, o Brusque tem agora 26 atletas no elenco e, de acordo com o clube, está perto de anunciar pelo menos mais um nome. Até agora, o time do Vale anunciou 9 reforços para essa temporada e a expectativa é alta para esse ano. A expectativa é a melhor possível, o grupo é muito forte, é muito qualificado, a gente tem totais condições de alcançar nossas metas, que é o título catarinense e o acesso para a Série A. Espero que, junto ao Brusque, eu possa ajudar o clube a conquistar os objetivos, que possamos ir muito longe, possamos, desde o início do ano, plantar coisas boas para que lá no futuro a gente possa colher. A primeira parte dos objetivos traçados pelo Brusque nessa temporada começa no próximo dia 23, do Campeonato Catarinense, quando enfrenta o Concórdia, no oeste do estado. Vamos mudar de assunto porque segunda-feira tem novidade aqui na telinha da TV BV. Confira aí. Dia 10, mais esporte, mais informação, mais interatividade na tela da TV BV a partir do 12:30. Pois é, o começo das tardes vai ter muito mais informação por aqui. 12:30 estreia o novo Jogo Aberto SC repaginado, com um novo cenário e com a Cacau Corazza afiada para trazer as principais informações do esporte com mais tempo para você. Logo na sequência, outra estreia. 12:50 é hora do SC Acontece. A Karen Fabiani vai levar até você muita informação e entretenimento com muita qualidade em um novo estúdio totalmente remodelado só para você. Eu já vi os 2 estúdios e olha, ficaram realmente muito lindos, não dá para perder. Novo Jogo Aberto e SC Acontece, novos programas com a marca da qualidade da TV BV. Ficamos por aqui, um bom fim de semana para você. Vem aí o Jornal da Band. Forte abraço, obrigado pela audiência. Tchau.